Antigos militares detidos em Sofala estão, portanto, relacionados com o caso de assaltos que têm acontecido naquela província. Filipe Jacinto Nhusse prossegue sua visita de 5 dias à província de Nampula, escalou hoje o distrito de Mugovolas. Realizou-se hoje mais uma partida da Taça de Moçambique, o Machacano venceu em combate de Chinavane e apurou-se para os quartos de finais daquela competição. Está a começar a noite informativa. Afinal, os 2 indivíduos baleados e detidos pela polícia na Beira, após uma troca de tiros entre os mesmos e a corporação, na manhã da passada quinta-feira, de frente de um banco, onde supostamente pretendia assaltar um indivíduo que acabava de levar cerca de 800 mil meticais, são antigos militares e já andavam no mundo do crime há bastante tempo. Isto de acordo com dados fornecidos pela Polícia da República de Moçambique. Para além de deter os supostos assaltantes à mão armada, que são antigos militares, a polícia prendeu na viatura em que se faziam transportar, com matrículas falsas, 5 armas de fogo, sendo 3 AKM e 3 pistolas e mais 100 munições. Os detidos, em contacto com a imprensa no leito do Hospital Central da Beira, onde se encontram em tratamentos, pois foram baleados pela polícia, admitiram envolvimento no crime. Este indivíduo, que responde pelo nome de Vasco Antônio, de 54 anos de idade e que reside em Tete, alega que foi apenas contratado por alguém identificado por Fernando para protagonizar um assalto de frente do banco onde foram detidos. A convite do senhor Fernando, ele disse que tinha um colega que havia fazer vencimentos ontem mesmo, entre ontem e hoje. Então surgiu aquilo, era ontem mesmo. Então ele se comunicava com ele. Então chamou, ele que pagou o chapa de lá, de Tete para aqui. E eu vim para fazer esse trabalho. Era para levar dinheiro de uma pessoa que estava a sair, colega dele de serviço, uma traição entre eles. Então, não sei se combinaram, não sei. Ele estava à espera de levantar dinheiro e a gente a levar dinheiro nele. Levar ou roubar da pessoa? Sim. Não era assalto, era uma coisa combinada entre eles os dois. Esse Fernando, não sei onde é que ele trabalha, ele só vende carros, vende algumas coisinhas. Bastante gente, respeitaram os colegas e ficamos presos. Osvaldo Fernandes, o outro detido de 45 anos de idade, residente em Nampula, alegou que deslocou-se à cidade da Beira a convite de Fernando com o objetivo de vir consertar uma viatura variada. Que era para depois levar o cara a Nampula. Só que quando chegamos, ele pediu que fôssemos na zona do aeroporto, ele ia falar com alguém. A tal pessoa eu não conheço. Então, quando saímos do aeroporto, fomos até na Baixa, onde diz que estava à espera de alguém que estava a se comunicar, que era para transporte de valor, estava a fazer algum levantamento. Então teria falado com a pessoa. Então só que de repente, quando estamos ali à espera, eu estava a comunicar com ela ao telefone, foi quando apareceu a polícia. Começou com disparos. Osvaldo Fernandes acrescentou que viu as armas dentro da viatura, mas não sabia qual era a finalidade e que a quadrilha não trocou tiros com a polícia. Eu vi as armas lá dentro do carro. Não houve troca de tiro, eles só que dispararam. Nós estávamos no interior do carro. A polícia em Sofala alega que o assalto foi abortado graças a uma denúncia popular e de um aturado trabalho que a corporação vinha fazendo nos últimos tempos em torno do movimento dos elementos daquela quadrilha que já protagonizou vários assaltos à mão armada na cidade da Beira. Na verdade, era a segunda vez que esta quadrilha, portanto, direcionava as suas incursões criminosas, portanto, naquele local. Se recordarem, no passado mês de outubro de 2014, portanto, estes mesmos teriam se deslocado àquele estabelecimento bancário, onde, portanto, apoderaram-se de elevadas somas de dinheiro. Chegados no local, portanto, ontem, houve troca de tiros com esses criminosos, 2 dos quais, ou seja, 3 dos quais foram alvejados, um deles, mesmo tendo sido alvejado no braço, pôs-se em fuga. Dizer que com a captura desta quadrilha, temos esclarecido cerca de 11 casos de roubos com recurso de arma de fogo,
tanto que vinham acontecendo a nível da cidade da Beira. Temos aqui a destacar, já teríamos destacado tanto o primeiro caso, esse que aconteceu no mesmo estabelecimento bancário, mas há um outro, tanto em que foi vítima o proprietário de um estabelecimento comercial de nome Minomundo, tanto estabelecimento é na baixa da cidade, tanto da Beira. Neste momento, a polícia continua a trabalhar, como terei dito, primeiro no sentido de localizar os dois foragidos, e depois há um outro trabalho que está a acontecer no sentido de descobrirmos qual é que terá sido a proveniência tanto dessas 5 armas. 2 supostas quadrilhas são acusadas de aterrorizar bairros de Marraquém e estão detidas no comando distrital local na província de Maputo. Na posse do grupo, a polícia diz que apreendeu 4 armas de fogo. Trata-se de 10 cidadãos acusados de praticar assaltos em diversos bairros na província de Maputo e, sobretudo, no distrito de Marraquém. Os grupos são acusados de terem assaltado várias residências no mesmo dia e agredido as vítimas há 2 semanas no bairro Agostinho Neto, em Marraquém. Na sua posse, a polícia diz que apreendeu 3 pistolas e uma AK-47 usadas para os crimes. A polícia diz que são indivíduos perigosos e que alguns dos quais já foram detidos várias vezes por envolvimento em vários crimes. Aterrorizam as residências roubando os seus bens. E temos uma quadrilha mais extensa. Essa quadrilha é uma daquelas que aterroriza usando as armas de fogo. Essa é a mais perigosa que tínhamos em Marraquém e há bem pouco tempo apresentamos uma parte do armamento que eles traziam, falando de uma KM, uma pistola, e dessa vez foi possível a detenção do resto da quadrilha, no número de 6, e falo de pessoas que traziam 2 armas de fogo do tipo pistola, 2 dos quais são pessoas que trabalham em algumas residências e coletam informação nas mesmas, posteriormente chamam o grupo que usam carros alugados para roubar nas residências. Partimos daí desse pressuposto, trabalhamos e conseguimos apreender a viatura, detemos o próprio dono da viatura e o seu colaborador. Alguns dos indiciados ouvidos pela STV dizem terem sido aliciados pelos amigos. Um amigo, Isaías, me convidou para irmos em Marraquém para a gente roubar uma senhora. E chegamos lá, desconseguimos, voltamos para casa e ele veio com a polícia me prenderam. O amigo que chamou-me para ir para Marraquém disse que tinha um negócio a tratar. E quando chegamos cá, vi que tratava-se de um assalto. Então eu voltei para casa. E os outros que estavam no mesmo grupo continuaram o assalto. Essas pessoas, quando foram apanhados, esses aqui, quando foram apanhados, eles exatamente o que sabem de que eu que sou informador daquela casa. Mas eles não sabem de que eu estava fazendo espião. Eles não sabem. Sabem de que eu sou informador daquela casa. Só. Porque eles, quando foram apanhados, disseram que eu que amostrei naquela casa, eu que trouxe expediente daquela casa. Esta é a 5ª quadrilha de criminosos que é detida pela polícia no distrito de Marraquém este ano e é a que tem mais elementos. A polícia na Zambésia neutralizou 4 supostos malfeitores que no passado dia 27 do mês, portanto, de maio, teriam assaltado o acampamento da empresa Africa Girard Wall Mining, matando um cidadão estrangeiro e ferindo gravemente outros 2 nacionais. Estes 4 cidadãos são acusados de terem praticado o assalto à empresa chinesa Africa Great Wall Mining na localidade de Deia, na madrugada do passado dia 27. No referido assalto, recorde-se que um cidadão chinês encontrou a morte e 2 outros ficaram gravemente feridos. O PRM, a nível da província da Zambésia, neutralizou um grupo composto por 4 indivíduos. Sobre este grupo recaem fortes indícios de estarem envolvidos em diferentes ações criminosas aqui na nossa província da Zambésia, com destaque para o caso que bem recentemente ocorreu no distrito de Xinde, na zona de Deia, concretamente nas instalações da empresa de exploração mineira. Portanto, a esta neutralização deste grupo associa-se também à recuperação de 4 armas de fogo do tipo AKM e 3 carregadores. Devemos aqui sublinhar que a recuperação deste armamento foi
feita em colaboração com as autoridades comunitárias. Portanto, queremos desde já reconhecer e enaltecer aqui a relevância do papel de cada um dos cidadãos na prevenção e combate à criminalidade. De acordo com a PRM, dentro dos prazos estabelecidos, vai encaminhar os arguidos para o juiz de instrução criminal para a legalização da prisão. Este sábado, o Presidente da República trabalhou no distrito de Mogovolas, onde reiterou a importância da unidade nacional e paz para o progresso do país. Filipe Nyusi falava num comício popular que orientou na vila-sede daquele distrito. O distrito de Mogovolas foi a segunda escala do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, nesta sua visita presidencial de 5 dias à província de Nampula. Neste distrito, concretamente na sua vila-sede, na Mitil, o chefe de Estado foi recebido em apoteose pela população que o aguardava neste local. Antes de rumar para o local de comício, Filipe Nyusi precisou de cerca de 1 hora para saudar a moldura humana que o aguardava a sua chegada ao distrito, entoando cânticos, entre outras manifestações culturais. Já na interação com a população, neste comício havido na Vila Sede Distrito, Filipe Nyusi voltou a incidir na unidade nacional e paz como os principais propósitos da sua governação. No nosso programa é unidade nacional, paz e soberania. Temos que ter país. Toda a gente diz país dele, o nome dele. Nós, moçambicanos, não podemos ficar sem país. É a primeira prioridade do programa do vosso governo. Mas o objetivo principal do governo é criar o bem-estar para todos os moçambicanos, a partir daqui de Mogovolas, de Nampula, de todo Moçambique, criar o bem-estar, viver bem. Com unidade nacional e paz, o chefe de Estado considera estarem criadas as condições para a materialização de outras principais prioridades, entre as quais emprego e competitividade para o progresso do país. A segunda prioridade do vosso governo é o desenvolvimento humano. Aqui falaram de escolas, falaram de hospitais. O homem tem que estar desenvolvido, tem que ter uma vida de qualidade. Então, esta é a segunda prioridade, porque nós governamos para os moçambicanos viver bem. A terceira prioridade que nós temos é emprego, produtividade e competitividade. Nós temos que fazer tudo para a grande parte dos moçambicanos ter emprego, produzirmos com qualidade, mas também competirmos no mercado internacional, para podermos ter isso tudo que nós queremos. À semelhança de Nacala Velha, Filipe Nyusi exortou a população de Mogovolas a não se deixar distrair com agendas e promessas divisionistas tendentes ao retrocesso do país como nação una e indivisível. As obras de construção do porto de Nacala Velha, integrado no projeto Corredor Logístico de Nacala, já estão praticamente concluídas e em fase de ensaios operacionais. O Presidente da República visitou o empreendimento no quadro da visita presidencial que a província de O Presidente da República escalou este empreendimento de infraestrutura portuária já em fase de ensaios operacionais no final da tarde desta sexta-feira no quadro da visita presidencial que efetua a província de Nampula. Nas instalações do projeto foram necessárias viaturas para o chefe de Estado e sua delegação chegaram aos principais pontos desta infraestrutura portuária edificada numa área de cerca de 600 hectares no distrito costeiro de Nacala Velha. Para além do porto, projetado para uma capacidade de escoagem de 18 milhões de toneladas ano, o projeto de corredor logístico integrado na Nacala está construído por 912 km de ferrovia, ligando o distrito carbonífero do Moatiz em Tete ao Oceano Índico através deste porto. São prostitutos de linha, de tolo, o senhor já conhece. Até Moatiz. Até Moatiz. O nosso comboio é composto de 120 vagões, 2 locomotivas Dash 9 na cabeça do trem. GE. Ela é brasileiro. GE americano. O trem é comandado por um maquinista apenas, que e ele faz o controle das 4 locomotivas a partir do ponto que ele estiver. Temos 50 locomotivas comissionadas, 50 locomotivas já em Moçambique, 26 já comissionadas, já fazendo teste com os primeiros comboios. Temos 1.400 vagões já aqui em Moçambique, em deslocamento para Moçambique e mais. Quantos comboios por dia vamos fazer? No pico serão 11 comboios. Subindo e descendo. 11 subindo, 11 descendo. 11 subindo, 11 descendo. 11 subindo, 11 descendo. São 22 comboios. Cada comboio quantos? 120 vagões. Nesta visita, Filipe Nyusi foi dado a conhecer que o projeto está praticamente concluído, estando na fase de teste, tendo inclusive testado uma das locomotivas que encontra-se no local.
Depois de reviver os tempos em que era gestor ferroviário, o Presidente da República disse em breves declarações à imprensa que, ao viabilizar a implantação destas infraestruturas, o país mostra claramente que não há espaço para ações que inviabilizem o desenvolvimento. Agora, aquilo que falamos, que a industrialização de Moçambique tem que ser uma realidade, neste caso, nessa área de transporte, nesta área portuária. Aqui foi enterrado tranquilamente, foram enterrados tranquilamente 10 mil milhões de dólares. E a razão pela qual aquela população no começo dizia que queremos a paz, porque com um investimento como este tem que ser assegurado, tem que ser sustentável. Foi interessante, a tecnologia é moderna, esse já não é o problema de falar que é moderna, é só andar pelo mundo. A maneira como foi aplicada, estive a apreciar bastante ali o sistema de descarga do carvão. Normalmente aquilo é num túnel para baixo, mas eles levantaram para cima, fica muito bonito porque facilita as manutenções e o controle e medidas de segurança. Interessante também foi ver os jovens moçambicanos, aqui 98 trabalhadores dessa empresa são moçambicanos e jovens recrutados um pouco por todo o país, mas por volta de 60% ou 70% são mesmo da província de Nampula. Portanto, o sonho de ver Moçambique industrializado, o sonho de ver moçambicanos jovens a trabalhar, o sonho de ver o nosso carvão a ser transportado, porque para o Porto de Nacala o transporte é a baixo custo, portanto, mais ou menos é metade do custo do transporte para o Porto da Beira. E isso pode viabilizar mais a própria empresa. Nós, o governo, continuaremos a fazer a nossa parte, a parte de facilitação, naturalmente dentro da filosofia de não haver perca de dinheiro ou mais despesas para a empresa, o país tem que ganhar também, mas em todo o caso temos essa obrigação de facilitar para que o processo de escoamento do carvão seja uma realidade e a empresa Vale própria se sinta realizada para esse grande investimento que fez aqui. Portanto, estamos encorajados, vamos continuar a incentivar as empresas privadas para poderem investir mais em Moçambique e este é um exemplo concreto. Ainda em Nacala Velha, o Presidente da República inaugurou uma escola secundária com 10 salas de aulas, blocos administrativos e sala de informática, construída ao abrigo de um projeto de cooperação entre Moçambique e Japão. O presidente da Renamo revelou em TET que tem estado em contactos permanentes e de forma indireta com o Presidente da República, com vista a se encontrar uma solução definitiva para uma paz duradoura no país. E agora, temos de facto canais, passar mensagens minhas para ele, mensagens dele, para mim não posso esconder, mas não em termos de assim falarmos, assim usar microfones, não, mas há comunicação de vários canais, portanto estamos a falar indiretamente. Quero acreditar eu que quer o Nhuse, quer mesmo os chefes da Frelimo sabem que há necessidade de aceitar a vontade da maioria para evitar que essa maioria se organize e engolir meia dúzia de gente sediada a Jalema. A mensagem é de esperança. A Frelimo, pela natureza, nenhum ano, nenhum momento que tenha aceito a proposta da Renamo na Assembleia da República sem que tenha havido confusão. A própria nova Constituição de 90, a própria democracia e tudo um pouco daquilo que nós temos, foi preciso, de facto, entrarmos nas matas durante 16 anos para obrigarmos a Frelimo a aceitar esta democracia. E a nova lei eleitoral foi preciso 1 ano e meio nas matas da Gorongosa, em particular Sajundira e Muxum. O Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural diz que o Governo quer intensificar, sobretudo, a redução de emissões de dióxido de carbono, combate a queimadas descontroladas e a redução de lixeiras a céu aberto. O Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural disse que, além das medidas existentes, há necessidade de introdução de outras, como forma de melhorar a preservação do meio ambiente. O governante defendeu ainda a necessidade do uso de tecnologias que não comprometem o meio ambiente. A mensagem principal é a promoção de um desenvolvimento sustentável, amigo do ambiente. Já há outras medidas, nomeadamente a redução das emissões
de dióxido de carbono, que tem tido impacto nas mudanças climáticas, mas naquilo que é a agenda doméstica existem grandes objetivos, que é a redução das lixeiras de céu aberto e também o combate às queimadas, à erosão e outras áreas que neste momento têm sido alvo de algum descuido ambiental. Correia reiterou a intenção do governo limitar a produção do plástico. Estamos a trabalhar na lei que pelo menos aquele saco plástico mais nocivo tenha limitações de circulação no mercado. É prematuro estar a anunciar, mas existe esta intenção porque há um certo tipo de saco plástico que é verdadeiramente nocivo à saúde, ao ambiente, e nesse sentido estamos a trabalhar desde que haja um produto que substitua, que o impacto não seja negativo na vida das comunidades, e também que haja uma substituição dos postos de trabalho de quem hoje trabalha na indústria que faz os sacos. Recorde-se que se comemorou esta sexta-feira o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Banco Islâmico de Desenvolvimento apoia 22 projetos de investimento em Moçambique, orçados em 167 milhões de dólares. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliani, disse hoje haver uma necessidade de incrementar este valor para se minimizar os problemas que o país tem nos setores da agricultura, educação e saúde. A necessidade de mais apoio do Banco Islâmico de Desenvolvimento para o país foi tornada pública este sábado, numa conferência de imprensa que visava divulgar a 40ª reunião do Banco Islâmico, que acontece em Maputo entre os dias 8 e 11 de corrente mês. Para além do ministro da Economia e Finanças, a conferência de imprensa contou com a participação do presidente do BID, Ahmad Mohamed Ali, e uma delegação do banco. O governador do Banco de Moçambique e outras personalidades. Adriano Maliani diz que o reforço do apoio deste banco tem como objetivo melhorar o índice de desenvolvimento humano no país. Estávamos a falar com o presidente do banco que para aquilo que são as necessidades de Moçambique é preciso, e ele concordou, é preciso reforçar mais o apoio financeiro. Como sabem, o índice de desenvolvimento humano tem 3 componentes, né? O rendimento, a educação, a saúde e o ambiente. Então são esses setores que nós damos como prioridade. E, em particular, o Banco Central está a trabalhar com o BID para percebermos melhor como é que podemos reforçar a parte, por exemplo, da supervisão bancária, que é para ter a legislação que facilite o funcionamento e o apoio que o banco quer fazer aqui no país. Já o presidente do Banco Islâmico de Desenvolvimento, Ahmad Mohamed Ali, diz que a realização do evento em Moçambique vai permitir que a nação moçambicana crie mais parcerias com os países membros do grupo, com particular destaque para o setor privado. By having this meeting here, com a realização deste evento, queremos, mais uma vez, contribuir para a reconstrução da relação entre Moçambique e outros países membros do Banco Islâmico de Desenvolvimento. Quero aproveitar esta ocasião para chamar a atenção a todas as instituições moçambicanas para aproveitarem esta oportunidade. Moçambique candidatou-se em 2011 para organizar a conferência do BID e foi eleito, tornando-se assim o primeiro país da África Austral a acolher o evento. Próximo ano, o mesmo será realizado na Indonésia. Desde 1995, ano em que Moçambique tornou-se membro do BID, o Banco de Desenvolvimento apoiou projetos avaliados em 300 milhões de dólares. O município de Maputo disponibilizou este sábado 40 milhões de meticais para melhorar infraestruturas de 16 bairros de 4 distritos municipais no âmbito do orçamento participativo. Trata-se da 6ª edição do orçamento participativo, que foi lançada este sábado no distrito municipal Camavota, no bairro de Laulane. Para esta edição, o orçamento participativo abrangerá 16 bairros, distribuídos por 4 distritos municipais. Nós estamos nesta primeira fase a abranger 4 distritos, nomeadamente Cambuquane, Chamanculo, Camachaquene e Camavota. O valor global é de 40 milhões de meticais. Cada um dos 16 bairros terá à disposição 2,5 milhões de meticais. O critério foi de se selecionar os distritos mais carentes em infraestruturas básicas. E se for ver, nos 4 distritos temos 44 bairros. E esses 44 bairros
Nesta sexta edição, por exemplo, estamos a lançar o orçamento participativo em que nós dissemos que só vamos trabalhar em 16 bairros. Os munícipes presentes no lançamento da sexta edição disseram que esta iniciativa irá resolver alguns problemas essenciais dos bairros. A população quer esse orçamento participativo para fazer informática, para o ajuda dos jovens do bairro. É que o governo tem que olhar para os velhos, que há uns velhos que já não têm as pessoas para sustentar, as crianças desamparadas. O orçamento participativo é um mecanismo de governação participativa que permite a participação dos cidadãos na identificação e resolução dos problemas locais. Vamos continuar a olhar para a informação do país e também, portanto, a informação do mundo. Olhamos agora e abrimos a janela para a informação internacional. A violência teima em não acabar na Síria. Desta vez, os rebeldes sírios